Olá! Quando a gente pensa em matemática, muitas vezes vem aquela imagem da escola, né? Um monte de regras, fórmulas, números. Mas e se eu te disser que por trás de tudo isso existe uma das maiores e mais fascinantes aventuras intelectuais da humanidade? Pois é, vamos explorar essa história juntos. Essa imagem da matemática como uma lista de coisas para decorar, acho que todo mundo já passou por isso. Uma sequência sem fim de regras e fórmulas. Mas a grande pergunta é: será que a matemática é só isso mesmo? Pois é, a verdade é que não. A matemática é um campo vivo, uma ciência que não para de se transformar, que é moldada por mentes brilhantes ao longo dos séculos. E é exatamente essa história que a gente vai começar a desvendar hoje. Tá, mas por que olhar para o passado? O que a história tem a ver com resolver uma equação hoje em dia? A resposta, olha só, é tudo. O contexto histórico tem o poder de mudar completamente a maneira como a gente vê e aprende matemática. Pensa comigo, quando a gente conecta uma fórmula à sua origem, à pessoa que quebrou a cabeça para chegar nela e ao problema que ela queria resolver, pronto, o aprendizado ganha um sentido totalmente novo. Deixa de ser uma coisa abstrata e vira uma história de verdade. E os benefícios disso são enormes. A gente começa a questionar por que as coisas são de um jeito e não de outro, sabe? Desenvolve um olhar crítico. A gente também passa a valorizar o esforço de gerações de pensadores. E o mais importante, a matemática pode deixar de ser uma obrigação para se tornar algo genuinamente interessante. É isso. Essa abordagem nos lembra que por trás de cada teorema, de cada equação, existe uma história humana. Tem gente ali com muito esforço, muita genialidade e uma criatividade incrível. Beleza, a ideia é ótima, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente tira essa história dos livros e leva para a sala de aula? Felizmente, existem metodologias muito eficazes para fazer exatamente isso. Basicamente, a gente tem 4 estratégias principais. Dá para investigar momentos-chave, como a descoberta do cálculo, visualizar a evolução das ideias numa linha do tempo, conhecer as pessoas por trás dos nomes famosos, através de biografias, e até se tornar um detetive da história com projetos de pesquisa. Pensa só nos estudos de caso. Eles transformam conceitos abstratos em narrativas. Em vez de só decorar a fórmula do cálculo, imagine poder explorar a história incrível da rivalidade e das descobertas quase simultâneas de Newton e Leibniz. A matemática vira um verdadeiro drama humano. E as linhas do tempo? Elas são ótimas para mostrar essa grande corrente de inovação. A gente consegue ver como os problemas de geometria lá da Grécia Antiga, por exemplo, prepararam o terreno para as descobertas que aconteceriam séculos depois. Fica claro que nenhuma ideia surge do nada, né? Ok, com essas ferramentas em mente, vamos ver como a sala de aula pode se transformar quando a gente começa a aplicar essa visão histórica na prática. O contraste é gritante. De um lado, o ensino focado só em regras abstratas, que pode ser bem frustrante. Do outro, uma abordagem que conecta a matemática a problemas reais, a criatividade humana e que desperta a curiosidade de verdade. E como a gente coloca isso em prática? É uma combinação de 3 elementos poderosos: desafiar os estudantes com os mesmos problemas que os antigos matemáticos enfrentavam, conectar a matemática com outras áreas como ciência e arte e, claro, usar a tecnologia para simular e visualizar essas descobertas históricas. Olha só estes exemplos concretos. Em vez de só memorizar teoremas de geometria, por que não explorar como os gregos antigos usavam a geometria para medir terras ou projetar edifícios? De repente, a matéria ganha um propósito, ganha vida. No fim das contas, ensinar a história da matemática faz muito mais do que tornar o assunto interessante. É um ato de reconhecimento. Mostra que a matemática não pertence a uma única cultura, mas é um patrimônio global, construído por mentes de todo mundo ao longo dos séculos. E, para fechar, fica uma reflexão. Ao olhar para o passado, a gente não está apenas estudando história. A gente está, na verdade, procurando as sementes do futuro. Afinal, a inspiração para a próxima grande revolução matemática pode estar esperando para ser redescoberta, num antigo papiro ou num debate esquecido.